organização é importante e fundamental. Guardar contratos, extratos, comprovantes, demonstrativos, escrituras e todos os documentos financeiros juntos em uma pasta ou caixa em lugar conhecido. E ao contrário do que se pensa, testamentos não são indicados somente para quem possui muitos bens. Quer saber mais? Acompanhe agora a excelente entrevista de Janilson Nascimento com Saulo Medeiros. Entrevista da semana. Oferecimento Rede Farma. Olá, a nossa conversa de hoje é com o Dr. Saulo Medeiros. Ele é advogado e mestrando em Direito Regional. E hoje nós convidamos ele para a gente falar sobre um assunto assim muito polêmico, muito complexo, que está relacionado a inventário. E muitas famílias estão nessas pendências. Por isso que nós do Campina Imóvel procuramos aí buscar algumas respostas para perguntas que você não tenha, ok? Doutor Saulo, como é que vai? Tudo bem, Janilson. É sempre um prazer estar aqui participando desse programa, que ele tem uma finalidade social visível. As pessoas realmente sentem a necessidade do seu programa porque elas se identificam e aqui conseguem muitas respostas para o seu dia a dia. Muito bem. O senhor podia nos falar aí, de forma breve, que esse assunto é muito extenso, o que é que significa o inventário e suas complexidades? Certo. O inventário ele é um dos temas mais complexos do próprio direito civil, mas tratando de forma mais simples, apenas para que chegue realmente aos nossos ouvintes, o inventário ele é uma forma de transmissão de bens. Quando uma pessoa morre, a sua personalidade termina, mas é necessário que os seus bens se transfiram. Essa transferência ela vai ocorrer para o cônjuge e para os herdeiros. Então, o inventário traz aquela noção de catalogar, de enumerar, de inventariar. Então, seria justamente uma forma de transmissão em que se cataloga todos os direitos e deveres e obrigações que um falecido tinha e transfere-se para os seus ascendentes, descendentes, dentro de uma ordem prevista no próprio Código Civil. Em relação a inventário, hoje existe uma facilidade, a Justiça criou uma determinada facilidade desde que haja acordo. Essa facilidade, como é que as pessoas, por exemplo, que não têm os seus entes queridos vivos e desejam fazer, doutor Saulo? Na verdade, essa alteração é uma alteração já não mais tão recente, é de 2007, é a Lei 11.441. Ela trouxe uma possibilidade de ser feito o inventário extrajudicial. Inventário este feito perante o tabelião no cartório. Qualquer cartório de imóveis, qualquer um outro cartório tem competência para lavrar uma escritura pública de inventário e partilha. Essa é a forma mais rápida. Mas com a presença do advogado, né? Isso. Tem que valorizar o advogado. A própria lei prevendo que o advogado ele é indispensável para a prática de atos tão solenes como esse, exige a necessidade de que todos os herdeiros estejam acompanhados de advogado. Com uma ressalva, pode ser um advogado para todos. Mas o importante é sempre você estar com um advogado em que você tem confiança, já que exige uma solenidade, já que exige uma transferência de valores que em alguns casos pode ser volumosos. É importante que o advogado de sua confiança esteja lá representando você neste ato. Me diga uma coisa, doutor Saulo, na hora de assinar o inventário, o cônjuge ela é obrigada ou não precisa da presença do cônjuge para a assinatura do inventário? O inventário, ele não é assinado de determinada forma como a gente está trabalhando, mas o inventariante ou um dos herdeiros será obrigatoriamente esse cônjuge meio, que poderá inclusive ser uma pessoa decorrente de uma relação de união estável. Ela, não é que ela assina, mas ela figura também como detentora de direitos daquele espólio, daquele conjunto de bens deixados pelo decurso. Ou seja, dentro do processo do inventário, pelo que eu estou entendendo, a presença dos filhos não faz parte do processo dos netos, dos bisnetos, a presença deles e nada altera o processo do inventário, né? Deles, dos filhos, sim, porque eles são herdeiros. Dos netos, não, porque exclui. Mas eles assinam também? Assina, tem que assinar procuração para o advogado para representá-lo em juízo. Então, os filhos e o cônjuge
são as pessoas que realmente possuem direitos naquele momento. Se não houver filhos, aí transmite-se para os ascendentes, então passaria aos pais do falecido. Só há essa regra. Isso aí, o próprio Código Civil, ele traz uma ordem de vocação hereditária nesse sentido. Quem são as pessoas que figuram primeiramente nessa relação de chamamento? E um exclui o outro. Muito bem. Doutor Saulo, tendo uma casa numa partilha, ou seja, essa partilha podia ser definida em acordo, apenas um patrimônio, uma pessoa poderia comprar parte da outra e se dirigir a um cartório para fazer o registro, seria mais ou menos isso? Isso, há essa possibilidade sim, só com uma ressalva. Um caso que você falou de um bem, esse aí realmente seria o mais usual, que são aqueles casos das pessoas um pouco mais humildes. Então você pode ceder o seu quinhão hereditário. E essa cessão deve ser feita de forma prioritária para os demais herdeiros. Então, se nenhum dos herdeiros quiser comprar o seu quinhão, você pode vender lá a uma terceira pessoa, desde que notifique primeiramente os herdeiros, sob pena de o ato tornar-se nulo. Então, se ele tem o direito de preferência por ele tem o direito de preferência. Os herdeiros têm, até porque se vier uma pessoa estranha para um núcleo familiar, isso aí geraria sim determinados problemas para fins de conclusão dessa partilha. Então, eles podem ceder a sua parte. Isso chama-se cessão de direitos hereditários. Eles podem ceder os seus direitos. Agora, um caso que às vezes acontece é existindo 3 bens e 4 pessoas, nenhuma delas tem o direito a um imóvel. Todas têm direito a uma fração de todos os imóveis. Então você não pode, numa cessão de direitos, ceder determinado bem. Você só pode ceder o seu direito integralmente. Já que tudo é uma massa, tudo é um conjunto, é indivisível. Você não poderia, antes de uma partilha, ceder uma coisa que ainda não é sua. Você tem uma fração sobre tudo, mas não tem nada integralmente ainda. Para finalizar a nossa entrevista, uma pessoa que seja incapaz, ou que seja capaz, que foi para um determinado local, uma cidade, um país, e ninguém tem notícia dessa pessoa por um determinado tempo, e a família deseja, ou seja, resolver seus problemas através daquele inventário, é possível fazer a pessoa não se comunicando? Existe algum prazo determinado por lei? É importante essa questão da ausência, desse desaparecimento de uma determinada pessoa, porque isso gera problemas para a administração dos bens. Então, por questão de segurança jurídica e para realmente neutralizar, para colocar essa situação num plano de equidade social, você pode sim declarar aquela pessoa como morte presumida pela sua ausência por um período longo. E aí você sim abre inventário com base na morte presumida daquela pessoa, já para poder fazer a devida distribuição dos seus bens entre os herdeiros, inclusive com a parte do cônjuge, porque isso aí gera problemas na hora de você querer vender. Você não pode vender porque não teria a assinatura do outro, o outro que passa mais de 10 anos sem dar nem sinal. Então a legislação protege esses casos, dizendo que houve uma morte presumida. Muito bem. Doutor Saulo, muito obrigado aí pela sua presença no Campina Imóveis. Agradeço, é sempre uma honra poder participar desse programa e estou à disposição para eventuais esclarecimentos que poderão ser encaminhados não só para mim, mas preferencialmente para o seu advogado da sua confiança, mas se precisarem de uma consulta, podem sim fazer um e-mail para saulo@medeiroseduarte.com.br.